Boa noite. Vamos abrir nossas Bíblias em Romanos 3:12. E vamos fazer leitura. Romanos 3:12. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Obrigado, Pai, pela palavra. Ela é maravilhosa, ela é poderosa, ela é suficiente nela mesma para realizar teus maravilhosos milagres, que o mundo não entende e às vezes nós não entendemos. Nós apenas cremos e prosseguimos crendo. E toma a tua palavra em nossos corações. Em nome de Cristo. Amém. Podeis se sentar. Hoje eu quero tratar, continuando aqui o texto, irmãos. Vocês lembram? Eu estou pregando essa série de mensagens, aqui em Romanos capítulo 3, quando Paulo conclui o tema sobre depravação total. E é importantíssimo, irmãos, que nós saibamos disso aqui. Porque o que mais prego aqui na igreja é esse tema sobre depravação total. E o mundo hoje, aqui no Brasil e em qualquer lugar do mundo, por causa desta proclamação mundial de direitos humanos, nessa luta contra Deus, nós estamos vendo aqui no Brasil e no mundo, nós temos que proclamar o inverso disso. Nós temos que proclamar toda a verdade. O que é o homem? Olha o que Paulo põe aqui. E Paulo, irmãos, ele pega a autoridade das Escrituras. Ele não fala nada sem o Velho Testamento aqui. Ele toma Salmos e fala dessa condição tremenda e terrível do homem. Eu já mostrei para os irmãos, não há justo, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. 3, né? Todos se extraviaram, e eu preguei isso no domingo passado. Eu tenho certeza que vocês esqueceram. A gente esquece, eu entendo. Mas se vocês pegaram pelo menos 5% do que foi tratado nesse texto, é muito importante. Também eu mostrei para os irmãos que aqui tem duas direções. A queda do homem foi vertical e horizontal. Vertical e horizontal. Está vendo? Então, queridos, nós vamos ver aqui em que a linha está hoje. Todos se extraviaram. Vertical ou horizontal? Horizontal. Porque está lidando aqui na terra. Está vendo, irmãos? O que a Bíblia fala? É humilhante? É. Joga fora todos os intentos dos homens de achar que Deus deve fazer, que ele merece alguma coisa, né? Hoje, o fato é, não o fator, deixa eu mudar aqui a palavra. O fato é que, eu diria para os irmãos, 90% hoje estão procurando dizer a Deus no íntimo que ele tem alguma coisa boa lá dentro. Esse é a essência do arminianismo. É aquela mensagem que sempre agrada o homem. Você tem alguma coisa boa lá dentro? Mas sabe o que a Bíblia diz? Uma palavrinha só. Não. E será que você vai ainda bater os pés no chão e a cabeça na mesa ou na parede, dizer não concordo, não concordo, não concordo? Não, não adianta. A Bíblia está bem clara aqui.
Vamos examinar então. O homem se tornou inútil. Ele é inútil. É isso que nós vamos ter que comprovar aqui nas Escrituras. Senão vocês não vão acreditar. Tá? A religião moderna, essa da nova era que entrou nas igrejas, esse chamado evangelho moderno, ele propõe que sim, que o homem tem direito, tá? E que é Deus que só fazer dar uma cosquinha em Deus lá, que ele vai atender você. Se você louvar, se você levantar a mão, se você disser que está sentindo a presença de Deus, de você disser, nós estamos louvando, sempre é nós, nunca eu, tá vendo lá? É sempre nós que estamos louvando, adoramos, viemos para te... Isso não mexe com Deus, não afeta o trono de Deus, tá? Ele põe a verdade perante nós, tá? E você lembra que Israel fazia isso nos dias de Isaías? Chegava e com música e com tambores, não aceito o louvor de vocês, não vem do coração. Então, irmãos, o texto diz o quê? A uma se fizeram inúteis. Então, os irmãos perceberam a ligação que tem aqui? É o versículo 12. Todos se extraviaram, agora todos, aí você pega essa multidão toda e põe todos ali juntos, e a uma só se fizeram inúteis. Então os irmãos estão percebendo? Um corre para o lado, outro corre para outro vai para a direita, outro vai para a esquerda, outro vai para o norte, outro vai para o sul, extraviaram. Mas quando pega todos, eles estão correndo para lá, correndo para cá, eu faço isso, eu sou religioso, eu faço aquilo, eu faço boas obras e tal. Todos se tornaram inúteis, não tem valor. O homem no pecado, irmãos, é como uma barata. Você matou, joga fora. Não tem valor nenhum. Sabe qual o valor que o homem tem no mundo? De lixo. E sabe qual o lixão do universo? O inferno. Você gosta de ouvir isso? Não. Mas é isso. Vamos primeiro mostrar aqui como Deus expõe essa inutilidade em toda a Escritura. Vamos lá? A primeira coisa. Os irmãos, isso aqui é coisa que os irmãos já sabem. Primeiro foi na queda. Os irmãos lembram? Na queda o homem se tornou inútil. Ele não foi se inutilizando aos poucos. Ele se tornou inútil. Mostrando que agora, com o pecado, ele era imprestável, se tornou imprestável para os santos e perfeitos propósitos da criação. Por que Deus fez o homem? Qual foi o propósito? Fez por acaso? Fez assim, levianamente? Não. Deus não faz nada assim. Ele fez para a glória dele. Ele não fez o homem para ser escravo. Eu já preguei sobre isso aqui. Deus fez o homem para louvá-lo, para ter a felicidade nele. E em Deus não há sofrimento em adorá-lo. Está vendo? E o que aconteceu, irmãos? Qual era o propósito? Qual era? Era que o homem se tornasse regente da criação. Os irmãos já perceberam? Olha a utilidade do homem na criação. Nome nos animais. Deus lhe trouxe uma mulher, Eva, né? E escute, o que aconteceu? Ele deu nome para todos os animais. Que lindo, irmãos. Que lugar maravilhoso. Um jardim. Não tinha mão rachada para trabalhar, não. Não tinha nada disso. Era tudo belo. Tudo ao redor. Tudo perfeito. Nada de pecado. E agora, o que acontece, irmãos? Veja. É que com a entrada do pecado, a própria criação
se voltou contra o homem. O Jardim do Éden era um tipo de lugar de adoração a Deus. Era o lugar de Deus, da presença de Deus. Deus pegou o casal, saia. Pegou a criação e manteve no Éden. Os irmãos perceberam? Ele não expulsou a criação, ele expulsou o casal. Por quê? Porque o homem se tornou inútil. Eu garanto para os irmãos, se você tiver uma panela boa em sua casa, linda, e ela se sujar com sujeira, vocês colocam como inútil. O homem se tornou inútil. Não serve mais. Vamos mais adiante aqui. Aquele que foi posto como coroa da criação de Deus não serve mais. Se ele morrer, não deixa saudade. Ninguém lembra dele. É a morte de um traste. Que tristeza. Eu fico imaginando, irmãos, se Deus não tivesse misericórdia de mim, eu morreria como um imprestável, sem valor nenhum na sociedade. Eu teria morrido como Jeorão, aquele rei perverso. Morreu sem deixar saudade. Segundo subponto aqui, na lei, os homens são colocados como? Agora, vocês que estão concentrados com a Bíblia, eu sempre quero minha igreja, onde eu estou pastoreando, como uma igreja voltada para a Bíblia. Tá? Nós não temos outra coisa melhor do que a Bíblia aqui, não. Não temos cântico, não temos nada. O melhor que temos, o tesouro nosso aqui é a Bíblia. Então eu faço questão de ser exemplo para vocês e de dizer, irmãos, voltem para as Escrituras. Agora, quando vocês abrem a Bíblia a partir de Êxodo, digo, não Gênesis, que começa a lei ali. O que começa ali? Deus começa a mostrar coisas que para nós precisamos entender. Uma é animais que eram oferecidos e que Deus aceitava. Eu já expliquei para os irmãos. Os animais que tinham a pata, o casco dividido, e ruminasse na boca e na pata. Na pata, dividido. Na boca, ruminar. Era um animal limpo. Mas que não tivesse, por exemplo, tivesse a pata dividida só e não ruminasse, era considerado imundo. E os homens? Vamos supor que alguém, o irmão Francisco, morasse no tempo da lei, e ele pegasse o filho dele para oferecer para Deus. Ele seria aceito? Ele seria aceito se outra coisa pagasse em lugar dele. Porque se deixasse, ele seria imundo, não serviria. Era um animal imundo, não presta para Deus. Então tem que ter algum pagamento, alguma coisa que ocupe o lugar dele. Olha, irmãos, para Deus, o que é útil é algo, preste bem atenção aqui. Para Deus, o que é útil de seres vivos tem que ser oferecido em sacrifício. Que coisa! Olha, uma ovelha pode trazer. Era um animal puro? É. Para quê? Oferecer em sacrifício. Porque para Deus, a única coisa que serve é para oferecer em sacrifício. Porque aceitava ele. O melhor dos homens, o puro homem, foi oferecido em sacrifício, agradável a Deus, Cristo na cruz.
E o homem, o seu filho, eu, você, servimos? No pecado, não. É imundo. É imundo. Ah, mas aquela mulher que é, olha, ela é religiosa, aquele homem também. Aquele homem assim que é educado, aquele homem que é capacitado mentalmente, estudioso, serve? Não. É imundo. Todos se tornaram inúteis. Vamos lá, irmãos. Eles são imundos para adorar? Não serve. Você pode vir na igreja, pode erguer as mãos, pode pular, pode sentir a presença de Deus. Se você não é salvo, você é imundo. Não serve. Tem que ser purificado. Os irmãos lembram o ritual que tinha no templo em Jerusalém? O sumo sacerdote não podia entrar sem se lavar primeiro. Aquilo é um simbolismo da imundície do homem. Um outro elemento que eu quero usar aqui para os irmãos, isso aqui está tratando de qualquer idade. Pode ser a idade do meu netinho, pode ser a idade do filho da Daniela. Não importa. É imundo, nasceu no pecado. Olha, uma ilustração que eu quero tirar da Bíblia é a questão da circuncisão. Na circuncisão, o que acontecia? Só com homens. O órgão sexual do homem era feita tirada aquela pele que cobre o órgão ali. É chamado circuncisão. Todo judeu tinha que fazer. Toda criança masculina tinha que fazer já com 8 dias de vida. E naquele tempo não tinha anestesia. E escute, por que Deus fez isso? Sabe por quê? Sabe qual a razão? Porque o órgão sexual do homem é que gera. É dali que procede o homem. E sai dele o quê? Imundo. Eu cito aquele versículo que lá Isaías diz: todos nós somos como o imundo, e toda nossa justiça como o trapo. Além de ser imundo, o que produzimos é trapo. E eu falei para os irmãos que trapo na linguagem ali era aquele pano usado para mulheres em época de menstruação. Imundo. Olha, queridos irmãos, inútil. Ah, mas aquele homem toca bem. Inútil. Aquele homem canta bonito. Inútil. Se ele não foi purificado. Imundo para sacrifício. Eu já falei para os irmãos. Imundo no nascimento. O que eu conheço pastores que acreditam que uma criancinha no ventre da mamãe, ela é inocente. E que até o nascimento tem organizações religiosas e crê, por exemplo, que a idade do meu netinho, o Theo, ainda é a idade de inocência. Biblicamente, não. O que é que Davi disse? Eu nasci na iniquidade. Se você nasceu na iniquidade, o que significa isso? Ele diz lá no texto, em pecado me concebeu minha mãe. Eu estava no útero, sendo formado lá, pronto para pecar. Vamos para o outro modelo aqui. Nos cânticos. Será que eu mostrei na lei, eu mostrei na circuncisão, vou mostrar nos salmos. O que o cântico diz? Ele faz aquela pergunta, o salmista. Quem é o homem para que dele te lembres? Quem é o homem? Tem algum valor? Não. Irmãos, os homens são tão inúteis que nações e nações no Velho Testamento foi ordenado por Deus que elas fossem totalmente erradicadas. Matasse todos. Quando
Saul foi ordenado, mate os amalequitas. Deus deu ordem. Era o rei dos céus dando ordem para um homem. Vai lá, acabe com eles. Deus estava tão furioso que ele até deixou escrito em Deuteronômio 25 para erradicar, no tempo certo, erradicar os amalequitas. Mate todos. E Saul teve esse privilégio e não cumpriu. O próprio Deus que manda a gente pregar o evangelho, mandava reis deles, extermine com aquela nação. Como é que pode mandar matar crianças? Mandar matar senhoras? Nós temos esse conceito. Deus não tem. Vocês lembram quando ele mandou matar? Ele matou, ele não mandou. Foi ele mesmo que destruiu Sodoma e Gomorra. Tinha criancinhas? Tinha. Tinha senhoras? Tinha. Tinha gente trabalhadora? Tinha. Mandou matar todos. Todos eram cúmplices do mal. Ah, mas você diz, e nos profetas? Será que os profetas têm alguma coisa boa a falar dos homens? O profeta diz, e eu citei o texto já para vocês. Tem mais texto, senão nosso tempo não dá. Nos profetas, todos nós somos como, Isaías 64:6. Todos nós somos como imundo. Você sabe, querido irmão, sabe que você era antes de você ser um crente? Imundo. E sabe uma coisa? Pegue um incrédulo, pegue uma pessoa não crente, não purificada pelo sangue, dá doutrina, ensina para ela, coloca as doutrinas da graça, fale da vida cristã. Você está colocando joias da graça em porcos. Eles vão entrar no mundo e eles vão mergulhar a cabeça na lama do pecado e sujar as doutrinas que estão ali. Você já imaginou? Você criar um porquinho em sua casa, colocar uns ornamentos nele, colocar umas joias bonitas, fica até bonito o porquinho. Você pode até colocar o nome Joãozinho, ou Carlos, colocar um tipo de uma roupa que você quiser, mas quando ele sai, para onde ele vai? Ele vai fuçar na lama. Inútil! Sabe? Foi Cristo que entrou, purificou seu ser, purificou, para ser aceitável naquele único que é perfeito, Jesus. Ai de você, se não foi aceito nele. O segundo ponto aqui. O que significa a inutilidade do homem? Vamos à exposição. Primeiro, significa que o pecado lhe tornou completamente impuro e imprestável, irmãos. Imprestável. Aqui nós temos isso. Você já imaginou quando um animalzinho seu está cheio de feridas, morrendo? Você quer longe de você. Sabe o que Deus falou para Israel? Eu já até citei para os irmãos, lá no capítulo 1, quando aquele povo ia lá no templo, todo sábado, olha o povão vindo de todo lado de Judá, né? Cidade ali, cidade aqui, vindo, todo mundo às vezes caminhando, trazendo o animal, trazendo dinheiro, trazendo um instrumento, e eles vinham ali, e sabe o que Deus fala? Eu não aceito ajuntamento solene com iniquidade, eu não aceito, eu não quero. E aí ele dá uma ilustração mais forte ainda, da cabeça aos teus pés. Não tenho nada são. Tudo está cheio de feridas não curadas. Significa também que tudo aquilo que
parece útil é a mão misericordiosa de Deus em ação. O quê? Sim. Tem homens úteis? Tem. Homens não crentes? Tem. Porque Deus os torna úteis para um propósito. A Bíblia fala claramente que Deus compra elementos para torná-los úteis na mão de Deus. E é como caneta. Você compra uma Bic e ela está ali. Quando acaba a tinta, você joga fora. É assim que Deus faz com homens que ele compra para determinados propósitos. Ele utilizou Judas? Utilizou. Foi útil? Foi. Para negar Jesus. Ele fazia os planos de Deus para ter um traidor. E ele o fez de propósito. Ele traiu Jesus porque amava dinheiro. Traiu? Cumpriu o propósito da Escritura? Cumpriu. Depois foi jogado no inferno. O quê? Sim. Foi Deus que jogou? Não foi o pecado dele. Ele mesmo se atirou. Olha Nabucodonosor. Foi útil? Foi. Puniu Jerusalém. Mas depois Deus fala, em 2 capítulos de Jeremias, que ele ia punir Babilônia. Você acredita? Olha, irmãos, quantos homens Deus usou. Veja, queridos, significa que a utilidade de homens impuros, sim, só serve para os santos propósitos de Deus. Só. É glorificar Deus. Você pode ter certeza. Você está no mundo? Você fez alguma coisa boa? Tá? Você ajudou alguém? Foi Deus que pegou sua mão e abriu, fez bem assim. Solta. Você está na política? Você está tentando ajudar o povo? Trazer alguma coisa boa para o povo? Trazer algum benefício para o povo? Trazer emprego para o povo? Não foi você. Foi Deus. Ele fez isso várias vezes. Quando ele quis tirar Israel do Egito, ele diz para Faraó: eu preparei você para esse evento. Eu preparei. Para você me glorificar. Ele diz: eu já poderia ter te matado. Eu já poderia ter te tirado da terra. Eu não fiz, porque você está cumprindo meus planos. Para que o meu nome todos saibam. Depois, ele foi levado e sepultado no Mar Vermelho. Para que serve o homem? Nele mesmo. Algumas vezes para um propósito de Deus. Depois, pronto. O anticristo. Por que Satanás vai levantar o anticristo? Para os propósitos de Deus. Cumprir as escrituras. Depois, ele vai ser o primeiro candidato a ser lançado no lago de fogo. Até Satanás, irmãos. Satanás está cumprindo os planos de Deus. Ele está fazendo um trabalho maravilhoso para os crentes. Incrível, sim. Ele faz. E os irmãos sabem o destino dele. Eles já foram derrotados na cruz. Estão debaixo dos pés do Rei da Glória. Agora, Deus declara, irmãos, que Ele mesmo há de cuidar daqueles que precisam da sua misericórdia. Aí você pensa, e quando Deus destrói homens, Ele mandou a mensagem para o povo edomita: pode ficar tranquilo, eu cuidarei das viúvas e dos órfãos. Incrível, eu cuidarei. Eu vejo, até no meio dos crentes.
eu tenho que fazer alguma coisa. Meu filho pode passar fome. Sabe, irmãos, são os homens se enveredando no caminho de desconfiança, até os crentes. Deus falou, eu cuido. Enquanto os crentes estão dormindo, Deus está arrumando a mesa. Deus está colocando os pratos. Deus é assim. É a maneira maravilhosa dele cuidar. Ele não deixa os seus passarem necessidade. Enquanto você dorme, amanhã ele vai acordar. Você, mas sou eu que trabalho. Tudo bem, mas ele preparou você. Ele não dá as coisas como nós pensamos. Ele nos ensina a como viver de uma forma justa. Se Deus entregasse a comida na sua boca, você não seria justo no viver. Ele fez isso com Elias, quando Elias estava fugindo da Jezabel, fugindo do rei Acabe, tá? Mas ele ficou pouco tempo à beira de um riacho. Deus mandou secar. Vai lá e ajuda uma viúva, e ela vai te sustentar. Então, o mesmo Deus que manda corvos dar hambúrguer para os seus servos, o mesmo Deus que é o Deus que cuida de viúvas, e usou Elias para cuidar. A criação também inteira está declarando a inutilidade do homem. Eu vejo hoje, irmãos, o programa mundial tem que conservar a natureza. Não, quem cuida da natureza é Deus. A natureza mudou? Não, quem mudou foi o homem. Deus que cuida. Você lê o Salmo 104? Salmo 104 é Deus dizendo, eu que dou a comida para os leões. Eu que dou a comida para as hienas. Eu que dou comida para os animais herbívoros. Eu que faço isso. Ele cuida. E ele diz, olha, tem tudo. Minha mesa é farta. Ele não precisa dos homens. A criação não está pedindo ajuda dos homens. A criação confia em Deus. A criação está gemendo. Gemendo. Sabe aquele gatinho que você tem em casa? Ele não quer você. Sabe aquele cão que você tem em casa? Ele está sofrendo por causa da nossa culpa. A criação inteira está clamando, venha um novo amanhã. Venha. Venha uma nova criação. O engano de que os homens são úteis neste mundo é visto somente entre os homens. Ninguém mais vê. Os anjos não veem. Deus não vê. Somente os homens veem. Ele é bonzinho. É porque o homem confia no homem. A própria lei declara sua inutilidade. Para que serve o maldito? Para nada. Mas a lei de Deus, que é perfeita, ela proclama, grita em alto som, lá do Monte Sinai. Maldito, maldito, maldito. Você quebrou a lei de Deus. Maldito. Olha, queridos, dê uma olhada em Deuteronômio 28, o maior capítulo do livro de Deuteronômio. Veja as maldições da lei. Já imaginou? Deus poderia ter usado aquele período de pandemia e matado toda a população. Ele poderia. Sabe por quê? Para que serve o mundo? Para que serve? Para nada. Também, a santidade de Deus declara que o homem é inútil. Queridos, Deus imprimiu as maravilhas dele na criação. O homem na criação, o homem na terra, pecando, ele é um ladrão. Ele está dentro de um terreno que pertence a Deus. Quando você vê o homem bebendo, até o próprio álcool está dizendo, eu fui feito não para o seu propósito.
para encher o seu cálice de pinga? Olha, queridos, a santidade de Deus olha com maior horror para o homem. Onde está o pecado? Aí está o ódio de Deus. E ele quer exterminar aquilo. Ele está todo dia com suas armas apontadas para a cabeça de um homem, de uma mulher, de um menino, de uma menina, pronto para matá-los. Ele só não o faz porque ele tem crentes, tem os eleitos dele. Inúteis. Inúteis. A própria consciência assegura que o homem é inútil. A própria consciência. Fala do evangelho. Enquanto ficar tentando mostrar um evangelho frouxo, inútil esse evangelho de hoje, os homens vão se achar que ele é bom, que ele pode prestar culto a Deus, que ele não tem tanto pecado assim. Mas quando apresenta o evangelho da glória, quando apresenta a cruz, os homens mostram quem ele é. Mesmo os resultados do pecado também asseguram a inutilidade do homem. O que é que eu fiz do mundo? Escute, você gostaria que passasse um filme da sua vida? Desde que você começou a andar? Gostaria? De todos os detalhes? De como funcionavam os seus pensamentos? Pelos caminhos por onde você andou? O que você fez com a mãe, com o papai? O que fez às escondidas com seus amigos? Os caminhos que você traçou, para onde você foi, o que saiu da sua boca. Você gostaria que Deus passasse o filme? A própria consciência do homem declara que ele é inútil. Não serve. Eu tenho visto ultimamente, muitas pessoas nunca foram crentes. Estamos orando. Como? Quem disse que Deus vai ouvir sua oração? Você não é salvo. Você não é sacerdote. Enquanto você não for salvo, você é um perfeito sacerdote do mundo. Um perfeito sacerdote do diabo. Cantando as músicas do mundo. Falando palavrões. Imoralidades. E você quer orar a Deus? Não. Ele não ouve. Vamos agora para o último ponto. Aplicando a verdade na vida. Sendo inútil, há uma pergunta aqui. Por que tentar viver nessa inutilidade? O evangelho que eu prego, que Paulo pregou, que Spurgeon pregou, e grandes homens do passado pregaram. Homens que eu me sinto pequeno perante eles. Esse evangelho mostra a situação do homem diante de Deus. Se você é orgulhoso lá dentro, você vai fugir. Você não vai querer. A luz do evangelho mostra. Olha que Saulo pensava que ele era o tal. Ele era um grande, a ponto de querer exterminar com Cristo. Mas quando a luz brilhou, ele caiu. Por que ele caiu? Porque era um verme. Ninguém pode diante da glória de Cristo. O evangelho que eu prego, eu falo sem qualquer orgulho. Esse evangelho vai descobrir quem você é. Inútil. Seu dinheiro não serve. Sua voz não serve. Suas mãos não servem. Seus pés não. Sua mente não. Sua boca não. Nada de você é inútil. Tudo é inútil. Então, conscientize, amigo, da sua miséria. Conscientize. Chore seus pecados. Chore. Clame. Você está indo para o inferno. O lugar do homem que ele merece é o lixão do universo.
Segundo lugar, Deus colocou a jumenta de Balaão como mais importante do que Balaão. Olha como Deus vê o homem. No pecado, o homem é inferior aos animais. Já imaginou? No pecado, Deus falou: eu mataria você e deixaria viva a jumenta. Falando com Balaão. Está vendo, queridos, o que é o homem no pecado? Presta para alguma coisa? Não. Eu sei que hoje, até pastores estão querendo encher suas igrejas, de qualquer forma. Para quê? Esse tempo atrás liguei para um senhor que era de outra igreja, em outra cidade aqui. Liguei para ele. Conversei que ele abandonou a igreja. Tá? Ele era forte na igreja. Agora eu estou em casa. Eu estou aqui cuidando da minha família. Eu acho que não vou. Um inútil. Um verdadeiro crente não faz isso. Ele é humilde. Ele sempre está diante de Deus, colocando as coisas em ordem na sua vida, para ser útil. E até a gente, irmãos, veja bem, se tem um pecado na vida, você percebe logo que você se torna inútil. Está vendo? Você não consegue cantar, você não consegue ler a Bíblia, você não consegue, a boca fica parada, fechada, porque você não consegue. Se torna inútil, até que chegue perante o Senhor, em confissão. Vamos adiante aqui. O homem é como uma árvore que não dá fruto. E sabe, precisa ser arrancada. E lembra que Deus falou para os discípulos: toda árvore que não produz fruto será arrancada pela raiz. Deus tirando homens e mulheres da face da terra. E ele, irmãos, ele não tem dó na ira dele. Se ele quiser usar os comunistas, ele vai. Eu falei para os irmãos, a foice e o martelo é a bandeira deles. A foice é Deus usando para cortar árvores e o martelo para quebrar, destruir tudo. E eles não têm dó. Deus preparou. Eles são úteis no juízo de Deus. Outro detalhe. Sendo inútil, por que viver tentando mudar a sua situação com obras? O que é que você está fazendo para Deus? Alguma coisa? Não, você não tem nada. Nada para dar. Nada. Eu quero. Você não tem nada para dar. Chegue de mãos vazias. Chegue igual um mendigo. Chega, eu quero alguma coisa. Chegue pedindo a Deus: Senhor, como eu posso ser lavado, purificado dos meus pecados? Eu quero entrar no céu. Eu estou cheio, eu tenho um fardo de pecado. Quem pode me tirar? Sim. Quando aí é o pecador apelando por misericórdia. Que maravilha. Vamos adiante aqui. Sendo inútil, a inclinação natural para o pecado há de mostrar para o que nós servimos. Para o que serve? Você levanta de manhã, levanta pensando que vai fazer o melhor? Não. Para Deus, você levanta para pecar. E sabe o que é que Deus faz? Ele diz em Jó que ele usa a alvorada, que ele usa aquela parte de manhã, antes de o sol raiar, como que um tapete para puxar, para que os homens acordem. Vão trabalhar. Para quê? Vocês vão ter que se virar. Vocês são inúteis. Ninguém consegue contra os decretos de Deus. Ninguém. Os homens estão subordinados à ira dele. Está vendo? Inúteis. Vou mais adiante. Sendo inútil, só há um meio para que o homem se torne útil. Só. Eu já tenho falado no transcorrer da mensagem. Se for lavado e purificado. Por quê? Pelo sangue de Cristo. Eu pergunto, Deus mandou Maria ser a mediadora? Nunca. Deus mandou um padre, um pastor,
Paulo? Não. Ninguém. Só tem um mediador. Só. Aquele que foi na cruz para atrair pecadores para si. Ele mesmo fala em João que quando ele fosse levantado, ele atrairia muitos para ele. Olha que fantástica a obra da cruz. Jesus veio ao mundo para tornar o impuro em puro, para tornar o inútil em útil. Olha, ele purificou Paulo e Paulo se tornou apóstolo. Útil nas mãos de Deus. Olha o que Deus faz. Ele pega uma coisa imprestável e torna algo que realmente presta. Maravilha. Então, olha aquele que morreu. Olha aquele amigo seu que morreu. Olha aquele parente seu que morreu. Que utilidade ele tinha? Nenhuma. Alguém morreu e a irmã dele, que foi para o sepulcro dele, sepultamento, disse, ele viveu a vida, uma vida de imoralidade, ele aproveitou a vida, uma vida de fantasia, de bebedeira, de mulheres, ele aproveitou a vida, ele foi um inútil. O inferno estava esperando com a boca aberta para engoli-lo e o fez. Não volta mais. Que utilidade tem para Deus? No pecado. Ó amigo, você está imundo da cabeça aos pés. Venha Cristo. O crente, impressionante. Olha a utilidade do crente. Ele serve como sal da terra. Está vendo o crente? Olha a utilidade dele. Foi ele que mereceu? Não. Cristo tornou. Olha aquele crente brilhando. Olha um Daniel lá na corte babilônica, servindo a glória de Deus ali. Os 3 amigos também. Onde eles passaram, eles deixaram a influência maravilhosa deles. Olha milhares de crentes, missionários, pastores, crentes fiéis ao Senhor, que viveram, passaram por este mundo e deixaram uma influência poderosa. Olha os santos que sofreram, foram úteis, foram, sim, mártires, morreram por causa da glória de Cristo, por dar um testemunho maravilhoso. Morreram, não negaram o Senhor. Pedro pensou que ele era útil no poder dele. Falou, vou contigo até a morte. Jesus falou, você não consegue. Você vai me negar. E ele negou 3 vezes. Jesus o deixou. E ele chorou amargamente. É isso, naturalmente, para o que servimos. Para negar ao Senhor. Nós somos também luz do mundo. Para brilhar por Cristo. Brilhar neste mundo. Olha, falta crentes hoje. Porque Deus pega uma lâmpada queimada pelo pecado. E faz acesa, brilhando ali para a glória de Cristo. Aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que bebia, não bebe mais. Aquele que mentia, não mente mais. Então a vida se tornou útil. E sabe, o mundo precisa de homens e mulheres crentes que brilham para a glória de Deus. E finalizo aqui. Mesmo sabendo que agora pode ser útil, o crente há de lembrar sua situação carnal todos os dias. Senhor, é você que levanta de manhã, crente. Senhor, dá-me graça para viver. Está vendo? Que se eu me orgulhar um pouquinho, Deus me coloca de lado. Está vendo? Olha quantos crentes foram colocados de lado. Tá bom? Não serve. Não serve. Deus quer vasos puros, purificados. É isso que Deus quer. Está vendo? Se eu me torno puro, Deus me usa. Se eu ficar manchado com o mundo, com o pecado, Ele não vai me usar. Você lembra de Nadab e Abiú? 2 homens dentro do sacerdócio. Deus fulminou na ira dele. Porque não serviram.
Está vendo? Mesmo como crente, o andar nosso tem que ser cada dia em humildade, em santa confissão perante o Senhor. Porque Ele só usa vasos puros, limpos, para ser úteis nas mãos dEle. E, encerrando então, não há qualquer bem em nossa carne. Em mim, em vocês, queridos, mesmo sendo crentes, não há bem nenhum aqui. Está vendo o nosso corpo? O que é que a Bíblia diz? Eu quero ser útil ou inútil? Para ser útil. O que é que a Bíblia diz? Paulo exorta: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Não tente correr. Eu vou evangelizar. Eu vou fazer isso. Eu vou pregar. Não, ele não está querendo isso. Ele quer obediência. Firmado nele. Só. Pronto. Quando você obedece, tudo vai bem. Cumpra o seu dever. Normal. Que Deus sabe onde colocar você no seu devido lugar. E talvez tenha alguma alma que, ouvindo esta mensagem, possa queira se converter a Cristo. Se entregue a Jesus de todo o coração. Entregue a Ele. Confesse os seus pecados. Fala: Senhor, eu sou um pecador, sou um inútil, vivi no pecado, te ofendi. E Ele vai te salvar já. Ele veio buscar e salvar perdidos. Ele conta no livro de Ezequiel aquela alegoria, um capítulo emocionante, como ele encontrou uma criancinha jogada, um feto. Ele pegou, levou para a sua casa, Deus falando, limpou, tirou todo o sangue e cuidou. Olha, assim que Deus faz com o pecador. Ele encontra o homem no pecado, jogado como uma criancinha no pecado. E ele pega o pecador, salva o pecador, purifica o pecador e torna ele útil no mundo. Que o Senhor aplique a sua palavra em nossos corações.